Bem-vindos à mesa temática Evangelho do Trabalho. Para a gente começar essa mesa, a gente precisa, depois que a gente comeu esse almoço bem legal, está com sono, né? Cansado? Para a gente acordar, a gente vai cantar uma música, até para motivar a oração que vai iniciar esse momento, para a gente poder viver ele bem legal. Vamos lá, Ministério de Música. E vocês vão ficando de pé. Quem aí de trás quiser vir aqui para frente, ainda tem algumas cadeiras, para os irmãos que forem chegando ficarem aí também. Eu tenho os meus pés no chão, mas sei que o meu coração está muito além do céu, muito além do céu e do que se possa ver. Busco que no alto está, Busco que no alto está, busco que não passará. busco que não passará jamais. Minha vida está Escondida em Jesus, escondida em Sou Jesus. estrangeiro aqui. O céu é meu lugar, O céu é o meu é de onde vim, lugar. É de onde vim, é pra onde vou. é lá onde eu vou morar. Onde eu vou morar. Sou estrangeiro aqui. Onde é que é o teu lugar? O céu é o meu lugar. É de onde eu vim, É de onde é pra onde vou. é pra onde É lá. vou. É lá onde eu vou morar. Agora eu quero ver você cantar. Eu tenho os meus pés no chão, Eu tenho os meus pés no mas eu sei que o meu coração, mas sei que o meu coração está muito além do céu, muito além do céu e do que se possa quero ouvir ver. você. Busco que no alto está, Busco que no alto está, busco que não passará. busco que não passará jamais. Minha vida está Minha vida está escondida em Jesus. escondida em Jesus. Sou estrangeiro aqui. O céu é o meu lugar. É de onde vim, é pra onde vou. É lá onde eu vou morar. Estrangeiro aqui. O céu é o meu lugar. É de onde vim, é pra onde vou. É lá onde eu vou morar. Agora vai ser só o violão e a voz de vocês. Vamos lá? Sou Estrangeiro. Quem quer morar no céu, canta mais uma vez. Estrangeiro aqui. É lá onde eu vou morar. Vai cantando baixinho. Sou estrangeiro. Aqui. E fecha teus olhos. E vai refletindo nisso que você canta. É de onde É lá onde eu vou morar. Sou estrangeiro aqui. O céu é o meu lugar. É de onde vim, é pra onde vou. É lá onde eu vou morar. E como estrangeiros aqui, nós somos convidados a viver de fato os valores do reino, porque nós não pertencemos a esse mundo. E como transbordar da nossa fé, fazer com que aquilo que a gente vive, a nossa fé, seja materializada. E o Senhor nos chama nessa mesa a refletir justamente sobre o aspecto essencial do trabalho. Quero convidar você, então, a levantar seus braços e aclamar o auxílio do Espírito Santo, para que tudo aquilo que a gente viver, que a gente for discutir nessa tarde, possa vir clarear a nossa mente diante daquilo que ainda é dúvida, que ainda é obscuro. Eu convido a você a relembrar de todas as suas experiências enquanto trabalhador, enquanto profissional, ou enquanto acadêmico que também trabalha, e pedir ao Senhor toda a unção necessária para que a gente possa, de coração aberto, entender aquilo que Deus quer de nós, e muito mais do que isso, a poder transbordar, a poder agir como profissionais, como universitários que sentiram o amor de Deus, que se sentem amados por Deus. Vem, Espírito Santo, nós desejamos entender
os valores de Deus, os projetos de Deus para o trabalho humano. Nós desejamos entender aquilo que a nossa igreja pensa. Nós desejamos, Espírito, por isso vem nos ajudar nessa tarde. Vem abrir o nosso ser, vem abrir o nosso coração. E quando você não tiver mais palavras, vai deixando o Espírito orar em você e pedir que essa unção, que essa graça possa acontecer na sua vida, na sua mentalidade. Vem, Espírito Santo, nós te suplicamos. Vem orar de modo perfeito e nos dá a abertura necessária para esse momento. Dá-nos visão para ver, dá-nos a graça de entender para poder julgar, dá-nos a graça da atitude, Espírito Santo, para nós agirmos na tua vontade. E com o coração permeado pela sabedoria e o entendimento que o Espírito vai nos dar, eu chamo aqui a nossa professora Helenice, que vai partilhar conosco, vai nos dar a direção. E você, cheio do Espírito Santo que está, eu peço que você reze por ela, professora. Reze pela professora Helenice agora, pedindo essa mesma unção que você recebeu, para que o Senhor possa dar a ela toda essa graça, toda a sabedoria, para que Ele possa refinar tudo aquilo que ela já tem, tudo aquilo que ela já é, que foi permeado, plantado por Deus. Vem, Espírito Santo, nós te suplicamos para a professora Helenice, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós precisamos ouvir, que Tu queres que ela seja instrumento. Dá a ela, Senhor, tudo isso. Nós te suplicamos e te pedimos que todo esse momento e a própria professora seja conduzida pelas mãos de Maria, nossa mãe. Vem, mãezinha, e cuida dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes da professora Helenice se apresentar um pouco melhor, a gente vai dar algumas instruções breves para a gente poder otimizar o nosso trabalho aqui da mesa temática, certo? Boa tarde, gente. Olha, primeira coisa, eu não quero ver ninguém cochilando aí, viu? Todo mundo prestando atenção, que essa mesa hoje é muito interessante. Vocês já sabem, escolheram a mesa que fala sobre o Evangelho no trabalho, que vai exatamente mostrar o sentido do trabalho enquanto uma cooperação na tarefa de Deus, enquanto Criador da criatura, enquanto Criador do homem. Então, essa mesa vai tratar exatamente sobre isso, sobre o sentido do trabalho enquanto uma participação na tarefa criadora de Deus e como também serviço aos irmãos e irmãs. Eu acho que o Leandro já explicou um pouco lá na frente como é que vai funcionar, mas só retomar um pouquinho. Nossa mesa vai funcionar hoje e amanhã, e hoje a gente vai trabalhar com duas partes. Lembrando que a gente vai trabalhar com o método da CNBB, do ver, julgar e agir, hoje exatamente no ver e no julgar, e amanhã no agir. Que vai funcionar da seguinte forma: a gente vai ter uma facilitadora, que é a professora Helenice, como o senhor já falou, e ela vai ter exatamente essa tarefa de nos provocar, de falar para nós a respeito disso, nos provocando para a segunda parte, que é depois do intervalo, que é quando vocês vão se reunir em grupos. Exatamente para tratar da parte do ver, que é exatamente lançar um olhar geral sobre o tema, como é que isso se dá na sociedade, como é que isso se dá na minha vida, como é que isso se dá na comunidade, e também o julgar, que é esse olhar confrontando com tudo que a gente vê lá fora e com o que a igreja, através dos seus documentos, diz sobre o tema do trabalho. E a professora vai ter exatamente essa função aqui de nos ajudar nesse momento. Então, só falando um pouco da professora Helenice Garcia, ela é professora do Instituto de Biologia da UNB, da Universidade aqui de Brasília, formada em Farmácia e Bioquímica pela USP, tem o mestrado em Bioquímica também pela USP, doutora em Microbiologia pela Unifesp. Ela também atua em educação à distância, principalmente na formação de professores na área de biotecnologia e bioética. E também um dado importante, que ela é presidente do Movimento Brasil Sem Aborto.
e é membro também do movimento Opus Dei. Então, eu chamo a professora Lenice para nos ajudar nesse momento. Muito obrigada. Queria agradecer aqui a oportunidade, né, de estar com vocês. Eu não tenho vivência, né, como ela acabou de dizer, eu faço parte do Opus Dei, né, eu não tenho vivência de Universidades Renovadas, né, mas tenho tido alguns contatos, até pelo próprio pessoal da UNB, que faz lá, né, esse trabalho. Eu tive a oportunidade de participar no ano passado do encontro regional, exatamente só dos profissionais, numa mesa sobre defesa da vida, né, que, como também ela acabou de explicar, é algo que tem feito bastante parte do meu cotidiano via o Movimento Brasil Sem Aborto, né. Aqui alguma coisa vai surgir a respeito disso também, né. E quando me chamaram, né, para participar aqui com vocês dessa mesa sobre o trabalho, né, então, justamente, um pouco destacaram, né, a pessoa que me contactou, o fato de eu ser do Opus Dei, né, dizendo assim, bom, né, a questão do trabalho é uma questão que está aí muito, muito próxima de vocês, né. Eu acho que alguns conhecem mais, outros conhecem menos sobre essa realidade da igreja, né, talvez alguns conheçam informações bastante equivocadas, né, que andaram por aí circulando, né, e que aos poucos a gente vai ajudando a esclarecer, né, que sempre Deus se serve de tudo, né, até dos agentes do mal, que fez com que se tornasse o Opus Dei muito mais conhecido pela igreja inteira, né, o fato de ter sido alvo de difamação via filme, livro, etc., né, talvez alguns aí conheçam a história, né. Então, mas, né, e eu achei interessante essa colocação, né, que fizeram, porque, de fato, né, quando foi a canonização de São José Maria, que é o fundador do Opus Dei, né, que foi canonizado em 2002 pelo Papa João Paulo II, então, nessa canonização, o Papa João Paulo II nos disse, olha, ele já não pertence mais a vocês, né, vocês têm, claro, né, sempre é o nosso fundador, sempre é a nossa referência, mas, uma vez santo, ele é da igreja inteira, né, e eu vou me permitir aqui usar, né, em diversos momentos, citações de São José Maria, e sem dúvida alguma, todo o esqueleto daquilo que eu vou falar para vocês tem, né, muita relação com essa vivência, que também é uma vivência da igreja inteira, né. Eu também explicava um pouco aqui antes de começar, né, das pessoas chegarem, que o São José Maria, ele fundou o Opus Dei em 1928, né, já com uma espiritualidade inspirada por Deus e que tem muito a ver com o Concílio Vaticano II. Né? Hoje em dia ele é considerado por muitos cardeais, por muitas pessoas dentro da igreja, como um precursor do concílio, particularmente naquilo que diz respeito à espiritualidade não, à função do laicato, à função do leigo, né, no mundo, do leigo cristão no mundo. Né? E muito dessas ideias estão incorporadas nos próprios documentos do Concílio Vaticano e, portanto, são algo da igreja toda, né? E vai aparecer em outros momentos, claro que não com essa exclusividade. Né? Então, do mesmo modo como São Francisco é uma referência para a igreja inteira na questão da pobreza, né? Ou São Tomás de Aquino é uma referência para todo mundo, né, na questão teológica, de certa forma, São José Maria é uma referência na questão do trabalho. Né? E então, por isso, né, essa questão, né, de ter essa relação. Né? E, bom, né, se a gente vai falar, né, a respeito da visão do trabalho dentro da vida cristã, deixa eu checar aqui a minha hora para ver que hora que nós começamos, né? Tá bem. Então, se a gente vai falar da questão do trabalho, né, a gente tem que se remeter aos inícios, né? Porque no Gênesis, né, já se fala que Deus criou o homem para trabalhar. Né? Quando da criação do homem, antes ainda do pecado original, né, Deus fala que criou, né, se fala que Deus criou o homem para trabalhar. Né? Há um teólogo americano, talvez vocês já tenham ouvido falar ou já tenham lido alguma coisa dele,
que se chama Scott Hahn, né, que é um protestante convertido ao catolicismo, né, então, e é muito interessante porque ele foi se convertendo através da leitura da Sagrada Escritura. Né, então ele foi estudando a Bíblia, né, e nesse estudo ele começou a ter uma série de teses que de repente ele falava essa tese para algum amigo dele, o amigo falava, cara, você está virando católico? Ele falava, como assim? Ficava assustado porque ele tinha uma visão extremamente preconceituosa da Igreja Católica, né, mas ele foi descobrindo, né, por própria no estudo da Sagrada Escritura, muita coisa da teologia católica, né, até que realmente ele vai e se aproxima e se converte. Né. Há um livro muito interessante em que ele conta o histórico dessa conversão, que é um livro que em português o nome não traduz o trocadilho que ele tem em inglês. Né. O nome original é Rome Sweet Home, né, Roma doce lar, né. Então, é um trocadilho muito interessante. Na tradução em português, ficou como Todos os Caminhos Vão Dar a Roma. Né? É um livro que vale muito a pena ler, ele em parceria com a sua esposa, que se converte também, né, um pouquinho depois dele. Né? Mas eu estou citando aqui o Scott Hahn, porque ele também tem um livro, e o Scott Hahn é membro do Opus Dei, né, membro supernumerário, casado. Né? Então, ele tem um livro que se chama Trabalho Ordinário, Graça Extraordinária, né, em que ele também explora muito essa questão toda do trabalho. E eu vou ler para vocês uma citação que ele fala da criação de uma forma até divertida. Né, e ele diz assim, Deus fez Adão porque não havia homem que cultivasse a terra. Né? Isso é uma frase da Escritura, né, que não havia homem que cultivasse a terra, em que então Deus cria, né, o homem. Né? Deus fez Adão porque não havia homem que cultivasse a terra. Ou seja, havia uma vaga de emprego, uma descrição do cargo e uma tarefa a ser executada. O próprio Deus criou o candidato perfeito para esse posto. E devemos lembrar-nos de que tudo isso aconteceu quando o mundo ainda não conhecia nem o pecado, nem a infelicidade. Deus fez o homem e a mulher para o trabalho. Em consequência, eles não poderiam, e nós não podemos, encontrar a realização fora do trabalho. Porém, mais ainda do que fazer o homem e a mulher por causa do trabalho, fez o trabalho por causa do homem e da mulher. Porque era só através do trabalho que eles poderiam tornar-se verdadeiramente semelhantes a Deus. O Gênesis representa o próprio Deus entregue ao trabalho de criar o mundo. Né? Então, Deus trabalha, né? Deus cria o mundo, no 7º dia ele descansa, mas antes de descansar, né, ele cria o ser humano, então, como colaborador dessa obra da criação, né, através do próprio trabalho. Né? Então, o homem, de alguma forma, contribui com Deus. Deus previu que o homem fizesse isso, né, que contribuísse na obra da criação, né, e nos dá todas as condições para isso. Né? Então, claro que isso vai, né, se realizando de forma diferente ao longo da história da humanidade, de forma diferente na vida de cada um. Né? Mas se a gente vai lá nos inícios, pega por esse lado. Né? Eu não sei quantos de vocês aqui são, por enquanto, só estudantes, né? Mas também a perspectiva de que o estudo é o trabalho de quem estuda, né? Eu acho que é interessante a gente ter em mente aqui também, né, durante essa nossa fala, né, durante a nossa fase só de estudante, né, o nosso trabalho é o estudo. Então, e o estudo não termina nunca, né? Quer dizer, eu acho que, por isso que eu perguntei, eu não sei quantos só estudam, né? Porque, principalmente hoje em dia, né, com a velocidade com que vão sempre surgindo novas coisas e novas informações, e novos métodos, e novos, né? Se a gente achar algum dia que está formado, né, nesse dia nós deixamos de ser um bom profissional. Né? Eu até brinco com os meus alunos que a gente não devia mais ter festa de formatura. Né, porque a gente não se forma, né? Antes até era, né? A pessoa aprendia por um tempo, né? E depois ia se dedicar a exercer aquela profissão. Né? Hoje em dia, de uma forma formal ou informal, não dá mais para a gente parar de estudar. Né? Então, acho que isso também é algo que podemos ter em vista. Né? Bem, um outro foco, né, que a gente pode colocar sobre essa questão, então colocamos o foco do Gênesis, né, de que Deus cria o homem para trabalhar, né, é o foco do próprio Cristo.
né? O foco da vinda de Cristo ao mundo, né? E principalmente, né, os 30 anos que Cristo passa em Belém, quer dizer, em Nazaré, né? Na verdade não são todos os 30, né, antes da sua vida pública, mas os tempos daquilo que se chama a vida oculta de Cristo, né? Quer dizer, há um momento de silêncio nos evangelhos a respeito da vida de Cristo, né, desde os 12 anos, né, que ele fica perdido no templo em Jerusalém, lá entre os doutores, e depois quando começa a sua vida pública, né? Mas esses anos de Cristo, né, que são anos, exatamente isso, de silêncio, de uma vida comum, podem ser extremamente instrutivos para nós, porque talvez seja o que é mais parecido com a nossa vida. Uma vida de trabalho, né, uma vida em que ele está lá, né, vai lá para a sua carpintaria, vai lá com São José, né, e trabalha, né? E a gente pode pensar, como seriam, né, esses dias de Cristo? Né, que, como falava, muito provavelmente, né, seriam dias muito semelhantes aos nossos, né? E, no entanto, né, são dias santificados, né? Cristo não é menos Deus nesse momento do que ele vai ser depois ao longo da sua vida pública, né? Então, esse olhar, né, para a vida de trabalho de Cristo, eu penso que também, né, é algo que pode nos iluminar muito, né? Por quê? Porque sem Deus, né, se a gente olha, né, a nossa volta, repara quais são as motivações, né, das pessoas, dizer, sem Deus, muitas vezes, o que se busca com o trabalho? Né? Se busca o poder, né, se busca o dinheiro, né, se busca o brilho, o louvor, né? Para alguns é meio de subsistência e para outros é meio de exploração, né? E, no entanto, né, para o cristão, né, o trabalho é redenção, é serviço, é amor, né? O Papa tem explorado bastante essa ideia, né? O Papa João Paulo II também, né, naquela encíclica que ficou como referência, inclusive, para vocês, para essa palestra, para nós, né, que é a que fala exatamente do trabalho, né? Então, traz essa ideia, né, de uma vinculação muito forte entre o trabalho e a redenção, né, porque o nosso trabalho está ligado, né, à redenção que Cristo faz do mundo, né? Vamos explorar um pouco mais essa ideia, né? E a busca, né, da perfeição cristã, né, a busca daquilo que ao longo da história da igreja se fala a santidade, né, porque todos nós somos chamados à santidade, né? A santidade não é uma coisa para um grupo particular de cristãos. Claro que só um ou outro, né, vai ser, digamos assim, oficialmente declarado santo pela igreja e colocado como modelo, vai passar por um processo de canonização, né, e vai ser colocado como referência para a igreja toda como santo, né? Agora, a santidade é meta para todos nós, né? Deus chama a cada um, né, pelo nosso batismo, através de todos os sacramentos, todo cristão é chamado à santidade, né? E para a grande maioria dos cristãos, essa santidade, ela não vai acontecer num convento, ela não vai acontecer, né, numa realidade de vida religiosa ou de vida sacerdotal, né? Vai acontecer numa vida de trabalho no meio do mundo, na família, na sociedade, né? E aí nós cairíamos num erro muito grande se pensássemos que nós somos chamados a ser santo apesar do nosso trabalho, né? Porque nós somos chamados a ser santos também através do nosso trabalho, né? Quer dizer, ele não é, né, um empecilho, algo que se desloca, né, que, bom, né, eu levo, e isso eu acho que é uma coisa com que a gente tem que tomar muito cuidado, com essa possível dicotomia, né, que inclusive diz o Concílio Vaticano II, que é uma das maiores doenças da nossa época, né, uma doença moral da nossa época. Essa dicotomia entre a vida de todos os dias e a vida cristã, né? Como se a gente fosse católico quando está dentro da igreja, né? Sai, né, quando está lá numa reunião do movimento, de seja qual for a realidade eclesial de que a gente participa, né? Então, ali, né, eu sou católico e eu vou viver a minha vida cristã, né? E depois, quando eu estou lá no meu trabalho, no meu estudo, na minha realidade de todos os dias, não, aí a conversa já é outra, né? Tá certo? Então, essa falta de coerência, né, essa falta de unidade de vida é um dos grandes males, né, do mundo de hoje, e que faz com que o cristão
não seja sal, né? Não seja o sal que Deus espera que ele seja dentro da sociedade, né? Então, e como que eu posso falar, né, dessa santidade, não apesar do trabalho, mas através do trabalho, né? A grande chave está na intenção, né? Na motivação com que se fazem as coisas, né? Porque, na verdade, aquele mesmo trabalho ele pode ser realizado, né, com um fim de vaidade, por exemplo, né, ou um fim de promoção pessoal, um fim de vou chegar a uma posição de poder, ou eu quero ganhar muito dinheiro, né, ou ele pode ser realizado com uma finalidade de serviço, né, com uma visão de que eu estou para ajudar as outras pessoas com essa tarefa, né, de que isso é uma parcela importante do que eu tenho para contribuir na sociedade, né, e dentro dessa perspectiva, eu vou, então, né, exercer o meu trabalho, né, eu vou exercer essa... É interessante que a palavra, né, uma palavra que vocês usam muito aqui, que é a palavra ministério, que é uma palavra também que se usa na vida civil, né, nós temos aí, né, o Ministério do Transporte, Ministério disso, Ministério daquilo, né. Então, ela vem de serviço, né? Ministrare, em latim, quer dizer servir, né? Então, mas quantas vezes, né, não é isso que se tem em mente, né? Dizer, você tem lá, cara, não, né? Esse é o ministro, né? Então, o ministro é aquele que é servido, né? Certo? E muitas vezes se vê, né, essa posição de poder como uma posição até de opressão, né? Quando, na realidade, né, quer dizer, o estar em postos destacados na sociedade tem que ser uma missão de serviço, né? E muito mais isso tem que estar presente na perspectiva de quem é cristão, né? Porque Cristo nos ensinou isso. Eu não vim para ser servido, mas para servir, né? E nós também estamos, né, diante da sociedade para servir, né? E às vezes até dentro da igreja, né, a gente vê quem entra movido pela vaidade, movido pelo... Né? É claro, só Deus julga as consciências, né, e cada um sabe de si. Né? Mas, aquilo que eu falava, a grande diferença em como que nós fazemos o nosso trabalho, e se esse trabalho é algo que pode ser apresentado a Deus, né, como parte da oferta que é feita a Ele, né, está na nossa intenção, né, está na intenção com a qual nós fazemos as coisas. Né. É muito interessante, eu falava da oferta, né, a atual liturgia do ofertório da missa, né, o sacerdote apresenta o pão, que é fruto da terra e do trabalho do homem, né, e apresenta o vinho, que é fruto da videira e do trabalho humano. Né. E é muito interessante essa relação, né, porque, na verdade, somos nós que estamos sendo ali apresentados pelo sacerdote para ser, dali a pouco, transformado em corpo e sangue de Cristo. Né? Quer dizer, naquele pão e naquele vinho, de alguma forma, estamos todos nós. Isso faz parte da liturgia. Né? Até aquela gotinha de água que o sacerdote coloca no vinho antes de consagrar, né, no momento do ofertório, simboliza exatamente isso, simboliza todos nós. Né? Simboliza, de alguma forma, o nosso trabalho, que também pode ser feito diante de Deus e também pode ser apresentado nesse momento. Né? Tá lá na patena, está lá no cálice. Né? Agora, claro, eu não posso pôr, né, na patena e no cálice, para estar sendo consagrado a Deus junto com o sangue e o corpo de Cristo, um trabalho qualquer. Né? Um trabalho mal feito, um trabalho marretado, um trabalho, né, que está... Como assim? Né? Quer dizer, se isso é uma coisa que tem, né, o influxo de Deus, né, e que vai estar iluminado pela graça de Deus, então precisa ser algo, né, que realmente, quer dizer, seja dentro daquilo, claro, todas as limitações humanas que nós temos, né, mas que busque de fato ser algo que puro, que possa ser santificado, né, algo que possa ter, que receber essa graça de Deus e que possa influir na sociedade, né, para o reto ordenamento das coisas temporais, que é principalmente essa exatamente a missão do leigo cristão. Né? Eu separei aqui uma citação que é um pouquinho longa, mas que eu acho que vale a pena a gente ir lendo e comentando, né? Que é de um documento da igreja que se chama Ecclesia in America. Né? Então, houve, né, o Sínodo das Américas, né, como houve no
Durante o pontificado do Papa João Paulo II, né, houve um sínodo de cada continente. Né, e quando houve o sínodo das Américas, né, que inclusive o Papa fez absoluta questão que fosse a América inteira, do norte e do sul, certo? Não quis fazer, né, um sínodo puro e simplesmente latino-americano, certo? Falou, não, é das Américas, é a América inteirinha, de cima a baixo. Né? Então, porque ele achava importante esse diálogo continental. Né? Então, desse sínodo das Américas saiu um documento, né, que se chama Eclésia in América. Né? Facinho de encontrar na internet, só digitar lá no Google. Né? Então, o ponto 44, né, desse documento fala particularmente do papel do leigo, né, e fazendo referência concretamente ao leigo aqui na América, mas é algo que diz respeito à igreja toda. Né. Então, esse ponto começa dizendo assim: a doutrina do Concílio Vaticano II sobre a unidade da igreja como povo de Deus reunido na unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo destaca que são comuns a dignidade de todos os batizados, a imitação e o seguimento de Cristo, a comunhão recíproca e o mandato missionário. É necessário, portanto, que os fiéis leigos se conscientizem de sua dignidade de batizados. Quer dizer, temos uma dignidade de batizados. Né? Uma vez batizados, nós fazemos parte da igreja, nós somos igreja e nós temos que tomar consciência disso. Né? Que do nosso batismo nos vem tudo. Né? E aqui, por seu lado, os pastores têm uma profunda estima do testemunho e da ação evangelizadora dos leigos, que, inseridos no povo de Deus, com espiritualidade de comunhão, conduzem os irmãos ao encontro com Jesus Cristo vivo. E agora eu peço atenção de vocês para essa próxima frase. A renovação da igreja na América não será possível sem a presença ativa dos leigos. Vocês estão vendo o que o Papa está pondo em cima de nós? Né? Ele está nos dizendo: a renovação da igreja na América não será possível sem a presença ativa dos leigos. Por isso, lhes compete, em grande parte, a responsabilidade do futuro da igreja. Né? Responsabilidade do futuro da igreja, e particularmente na América, está nas nossas mãos. Né? Está nas mãos do laicato cristão. Né? E aí ele vai dizer o seguinte: né? Duplo é o âmbito em que se realiza a vocação dos fiéis leigos. Né? Em dois âmbitos. Né? Então, o primeiro, e mais condizente com o seu estado laical, é o das realidades temporais, que são chamados a ordenar conforme a vontade de Deus. Né? Então, nas realidades temporais, ou seja, no trabalho, na vida da sociedade, né, que nós somos chamados a ordenar conforme a vontade de Deus, aí está a nossa primeira tarefa. Né? A primeira e a mais importante, diz o Papa. Né? A mais condizente com o nosso estado laical. De fato, com seu peculiar modo de agir, o Evangelho é levado dentro das estruturas do mundo e, agindo em toda parte santamente, consagram a Deus o próprio mundo. Graças aos fiéis leigos, a presença e a missão da Igreja no mundo se realiza, de modo especial, na variedade dos carismas e ministérios que possui o laicato. A secularidade é a nota característica e própria do leigo e da sua espiritualidade, que o leva a agir nos vários âmbitos da vida familiar, social, profissional, cultural e política, em vista da sua evangelização. Dizer, a gente pode ter a visão, né, de que evangelizar as pessoas é trazer as pessoas para ouvirem o Evangelho. Né, para ouvirem o Evangelho na igreja, né, para ouvirem o Evangelho num grupo de oração, para ouvirem o Evangelho num determinado momento em que se reúne um grupo de pessoas. Né. Claro que isso é importante, né, claro que isso é importante, claro que isso faz parte. Né, mas o que o Papa está nos dizendo aqui é que nós somos o Evangelho onde nós estamos. Certo? Então, e às vezes a gente não pode ter isso em conta. Né? Nós nos preocupamos em trazer as pessoas à igreja, mas talvez nós não tenhamos consciência de que nós somos a igreja. E que nós somos a igreja lá onde nós estamos. Né? E que quando Cristo fala que o cristão é fermento no meio da massa, né? Quer dizer, o fermento ele está rodeado, né, por uma massa que não é fermento. Né?
Então, essa ideia, né, disperso, e aí é quando a gente pode se sentir mais sozinho, né? Porque quando a gente está em grupo, quando a gente está aqui, que todo mundo pensa pelo menos parecido, é muito fácil a gente falar determinadas coisas, né? É muito fácil a gente agir de determinados modos, né? Agora, quando eu estou lá no meu ambiente de trabalho, que não tem nenhum católico na minha sala, né? Quando eu estou lá, certo, na frente dos meus alunos, que vão questionar aquilo que eu vou falar em termos de direitos do embrião, ou aquilo que eu vou falar, certo? Então, é nessa hora que muitas vezes a nossa fé é colocada em questionamento, né? Mas é nessa hora justamente que o nosso testemunho cristão é mais importante, né? Exatamente porque é o que vai contagiar ali essa massa para ela também fermentar, né? Então, esse papel, né, de fermento, de alguém que está disperso, né, nesse âmbito, né? Eu vou voltar a ler aqui o trechinho. Agir nos vários âmbitos da vida, familiar, social, profissional, cultural e política, em vista da sua evangelização. A evangelização da vida familiar, da vida social, da vida profissional, da vida cultural e da vida política se dá pela nossa presença e pela nossa atuação, nós, leigo cristão, no meio do mundo. Né? Continuando a citação da Eclésia na América. Num continente em que convivem a competição e a agressividade, o consumo desenfreado e a corrupção, os leigos são chamados a encarnar valores profundamente evangélicos, como a misericórdia, o perdão, a honestidade, a transparência de coração e a paciência nas situações difíceis. Dos leigos espera-se uma grande força criadora em gestos e obras, que manifestem uma vida coerente com o Evangelho. Uma vida coerente com o Evangelho, com a misericórdia, o perdão, a honestidade, a transparência de coração, no meio, né, de consumo desenfreado, agressividade e corrupção. Quer dizer, é claro que isso é um remar contra a corrente, não tem dúvida nenhuma. Né? Agora, exatamente aí, né, é que Deus nos quer. Né? Continuando. A América necessita de cristãos leigos em grau de assumir cargos de dirigentes na sociedade. É urgente formar homens e mulheres capazes de influir, segundo a própria vocação, na vida pública, orientando-a para o bem comum. Né? Cada um agindo segundo a própria vocação. Né? Voltando a uma citação de São José Maria, né, fundador do Opus Dei, ele dizia: a tua vocação profissional é parte importante da tua vocação divina. Quer dizer, a minha vocação profissional, se eu sou advogado, se eu sou professor, se eu sou, né, isso é parte importante daquilo que Deus quer para mim, né, porque é exatamente no exercício dessa profissão que eu vou encontrar, né, o meu caminho para Deus. Né, não é a parte disso, né, é com isso incluído. Né, isso é uma parte importante. Né. No exercício da política, considerada no seu sentido mais nobre e autêntico, de administração do bem comum, aqueles podem encontrar o caminho da própria santificação. Em vista disso, é necessário que sejam formados, quer nos princípios e nos valores da doutrina social da Igreja, quer nas noções fundamentais da teologia do laicato. O conhecimento mais profundo dos princípios éticos e dos valores morais cristãos lhes permitirá tornar-se paladinos no seu ambiente, proclamando-os, inclusive, em relação à assim chamada neutralidade do Estado. Quer dizer, nós estamos aí nesse momento tão particular da vida nacional, né, que estamos nos preparando para as próximas eleições, não é? Pensando aí, ai meu Deus, né, em quem que eu vou votar? Será que eu consigo com pinça tirar algum aqui nesse meio, né, que mereça, certo, o meu voto, né? E a gente vê que está difícil, né? Está difícil. E muitas vezes está difícil até por falta de iniciativa, né, de cristãos coerentes que entrem na vida política. Né? É extremamente difícil, né? No ambiente, na coisa toda, mas quem tem essa vocação, quem tem, né, esse chamado é estimulado. Né? É estimulado, olha, encara isso aí e vai em frente. Né? Agora, independente de estar ou não na vida política, né, todos precisamos ser cidadãos conscientes. Né? Todos precisamos saber a nossa parcela de contribuição na sociedade. Né? E dentro dessa nossa parcela, né, conhecer, por exemplo, a fundo a doutrina social da Igreja.
né? Porque senão a gente não vê, né, se aquilo que o candidato X ou Y está dizendo é coerente com aquilo que a igreja ensina ou não. Né? Então, pessoas às vezes até que se colocam como falando, né, em nome da igreja, ou que de alguma forma vão representar, você fala assim, peraí, mas, né, aquilo que não está batendo muito com aquilo que a igreja ensina. Né? Então, esse aprofundamento, esse conhecimento é importante. Né? Depois, tá? Então, o primeiro âmbito, então, tudo isso que a gente leu aqui, né, desde que estamos fazendo a referência à Eclésia na América, é o que o Papa falou que é o primeiro âmbito da ação do leigo, né, dentro da vida da sociedade. Né? Ele vai colocar. Um segundo âmbito, no qual muitos fiéis leigos são chamados a trabalhar, é aquele que se poderia definir intra-eclesial, né, para dentro da igreja. Né? São muitos os leigos na América que nutrem a legítima aspiração de contribuir com seus talentos e carismas na construção da comunidade eclesial, como delegados da palavra, catequistas, visitadores de enfermos ou de detentos, animadores de grupos, etc. Os padres sinodais fizeram votos de que a igreja reconheça algumas dessas tarefas como os ministérios laicais, baseados nos sacramentos do batismo e da confirmação, ressalvada, porém, a especificidade própria dos ministérios do sacramento da ordem. Trata-se de um tema vasto e complexo, para cujo estudo, já há algum tempo, constitui uma específica comissão. Né? Isso está escrito na década de 80, eu até hoje não vi uma resolução dessa comissão que tenha sido estabelecida na Santa Sé para discutir a questão de ministérios laicais. Eu acho que a questão é realmente complexa. Né? Não vou entrar aqui em maiores detalhes sobre isso. Né? Então, o Papa diz assim, é necessário promover a profícua colaboração dos fiéis leigos, homens e mulheres, bem preparados nas diversas atividades dentro da igreja, evitando, contudo, que haja confusão com os ministérios ordenados e com ações próprias do sacramento da ordem. Certo? Quer dizer, né, a gente não tem que se confundir, leigo cristão, com aquilo que é próprio do padre, né, com aquilo que é próprio do diácono, né, porque nós somos leigos. Né, quer dizer, é muito bem ajudar na catequese, ajudar, né, sob a coordenação dos padres, né, em tudo aquilo que está dentro da igreja, né, sim, mas sem confusão, né, sem querer ser meio padre, tá certo? Sem querer, né? Então, e isso, às vezes, né, quer dizer, pode haver um pouco, né, uma distorção com relação a isso, tanto que o Papa chama atenção, para distinguir claramente o sacerdócio comum dos fiéis daquele ministerial. Né? Quer dizer, todos nós temos um sacerdócio, né? Existe um sacerdócio comum dos fiéis. Todo cristão faz parte do sacerdócio de Cristo. Né? Então, e por isso redime junto com ele. Né? Todos nós somos corredentores. Né? Agora, isso não se confunde com aquilo que é o papel específico do padre dentro disso. Certo? Eu não vou ir, né, mais a fundo, se alguém quiser depois pergunta em particular. Né? Então, ele esclarece aqui. A este propósito, os padres sinodais sugeriram que as tarefas confiadas aos leigos sejam bem diferenciadas das que constituem etapas em direção ao ministério ordenado, e que os candidatos ao sacerdócio recebem antes do presbiterado. Foi também observado que tais tarefas laicais não devem ser conferidas a não ser a pessoas, homens ou mulheres, que receberam a formação requerida, segundo critérios precisos, uma certa constância, uma disponibilidade real em relação a um determinado grupo de pessoas, a obrigação de prestar contas ao próprio pastor. De qualquer forma, mesmo devendo-se estimular o apostolado intraeclesial, é preciso que este coexista com a atividade própria dos leigos, em que eles não podem ser substituídos pelos sacerdotes, isto é, o campo das realidades temporais. Né? Então, no fim de toda essa sessão, né, se chama atenção de novo para esse campo das realidades temporais, né? Quer dizer, do mundo, de todo mundo do trabalho, de toda a sociedade. Né? Eu acho que isso é uma chamada de atenção muito interessante, né? Porque às vezes, até porque é mais cômodo, aquilo que eu comentava com vocês, a gente pode, né, se dedicar mais, se sentir mais cristão, se sentir mais igreja na hora que a gente é, por exemplo, catequista. Né? Então eu estou lá e claro que isso é importante, né? Claro que isso é parte de uma tarefa. Né? Agora, isso não pode, né,
ser algo que é colocado em detrimento da minha vida familiar, da minha vida profissional, da minha vida e da minha atuação no seio da sociedade, né? Porque é ali no meio da sociedade, né, que Deus nos quer e que Ele nos espera, né? E que nós não temos substituto, né? Tá certo? Na vida eclesial a gente tem quem substitua, né? Na vida da sociedade a gente não tem, né? Então o Papa chama, né, na altura o Papa João Paulo II, né, a nossa atenção de que temos que estar presentes aí, né? Volto a dizer, antes de trazer as pessoas à igreja, ser a igreja onde nós estamos. E para isso, o que é necessário, né? Para isso, como a gente já dizia antes, é necessário competência, né? É necessário, muitas vezes, espremer o tempo, né, e conseguir dar conta, né, de todas as coisas, né? Decidir-se a fazer aquilo que é necessário, né? E isso começa, né, pela própria vida espiritual, pela oração, pelos sacramentos, porque ninguém dá aquilo que não tem, né? Então, se a gente descuidasse, né, de alimentar a nossa própria vida, né, com a oração e com os sacramentos, a gente não ia ter Cristo para levar onde a gente está, né? E o mais provável é que a gente se contaminasse com essa mentalidade consumista, vaidosa, etc., que a gente já comentava que é o que tende a estar por aí, né? É preciso preparo, né? E aqui eu vou citar, né, 2 pensamentos de São José Maria, talvez alguns de vocês conheçam. Esse é o livro mais conhecido dele, o livro Caminho, né, que tem uma série de pensamentos muito incisivos, né, e que nos chamam para uma série de aspectos da nossa vida. Então ele diz assim: estuda com empenho. Se tens de ser sal e luz, necessitas de ciência, de idoneidade. Ou julgas que, por seres preguiçoso e comodista, has de receber ciência infusa? É certo? Né? Então, eu às vezes tenho algum aluno que é assim, né? Eu sou professora na universidade, né? Aquele aluno que né, chega todo dia atrasado, né? Dorme metade da aula, não presta atenção, fica conversando, certo? Aí, na hora que eu dou a prova, né, e passo do lado, olhando a prova, ele está com uma estampinha de Santo Expedito ali no canto, né? Dá vontade de chegar e falar assim: olha, seja menos católico, por favor. Tá certo? Né? Porque não é Santo Expedito que vai te socorrer aqui da tua vagabundagem, desculpa o termo. Né? Tá certo? Né? Dizer, se eu sou coerente, não, né? Vai ser ali no estudo. Eu posso rezar para ir bem na prova? Claro. Né? Mas, né, Deus ajuda quem cedo madruga, né, certo? Então, né, com essa coerência, né, estuda com empenho. Deus não vai dar ciência infusa para quem foi, né, mandrião e preguiçoso, né, como diz aqui, certo? Aqui. Depois, o ponto seguinte: está certo que ponhas esse empenho no estudo, sempre que ponhas o mesmo empenho em adquirir a vida interior, né? E aqui então está o contraponto, né? Quer dizer, é claro que a gente tem que colocar, né, em ter uma vida de relação com Deus, em ter uma vida de oração, em ter uma vida sacramental, pelo menos o mesmo empenho que a gente coloca para ser um bom profissional, né? Mas, né, uma coisa não é em detrimento da outra, mas pelo contrário, uma coisa ajuda a outra, né? Então, e, como eu dizia, a sociedade nos pressiona, né? Entraria a vaidade, entraria a falta de reta intenção, né? Se a gente não tivesse, né, não se pegasse com Deus, né? E até com essa consciência de que o êxito naquilo que a gente faz não consiste no brilho, nem mesmo que dê certo, né? Mas na santidade que a gente adquire ao fazer aquilo, né? E se aquilo é algo que pode ser apresentado para Deus, né? Porque o nosso trabalho, né, e que também aí estão muito relacionadas às relações sociais, como eu tenho comentado com vocês, dizer, é o âmbito para exercício e para crescimento em todas as virtudes, né? Então, se faz parte, né, do crescimento na minha vida cristã adquirir virtudes, muitas dessas virtudes vão ser adquiridas exatamente através do trabalho ou de um estudo com seriedade, né? Então, entra aí a virtude da fé, né? A fé
para ver a vontade de Deus, né, nos acontecimentos, né, para ver que nós nunca estamos por acaso onde nós estamos, né, e se nós estamos ali, Deus quer alguma coisa de nós naquela situação que estamos vivendo. Né. A virtude da esperança, né, para ter otimismo diante das dificuldades, né, acho que não por acaso a segunda encíclica do Papa Bento XVI foi sobre a esperança, né, porque falta muita esperança no mundo de hoje. Né, e nós próprios podemos ser tentados a ter pouca esperança na medida em que a gente vê todas as dificuldades e tudo que acontece por aí. Né? Mas não, né, é esse exercício da esperança. Aqui sim, né, nesse lugar, nessa situação que eu estou vivendo, né, é dizer, aí também, né, o Papa também tem falado muito da crise econômica, por exemplo, né, e tem falado, inclusive, que pode ser uma grande oportunidade para as pessoas pararem um pouquinho de ter uma visão só materialista das coisas, né, e ter uma abertura maior para o transcendente, né, e que a igreja tem que aproveitar também esse momento, também esse tipo de situação. Né. A virtude da caridade, né, para ficar com as 3 virtudes teologais, poderia citar muitas outras, né, mas a virtude da caridade também, né, com Deus, com os outros, né, esse serviço. O Papa Bento XVI, na Caritas in Veritate, no ponto 11, ele diz o seguinte: só o encontro com Deus permite deixar de ver no outro sempre e apenas o outro, para reconhecer nele a imagem divina, chegando assim a descobrir verdadeiramente o outro e a maturar um amor que se torna cuidado do outro e pelo outro. Né? Esse descobrir o outro, né, que está na entranha de tudo. Né? Esse cumprir o próprio dever. Né? Volto a dizer, o perigo que nós corremos de ser medíocres no trabalho, porque não vemos a Deus ali. Né? Então, vemos Deus em outros lugares. Vemos Deus na igreja, vemos Deus num grupo de oração, vemos Deus, né, no movimento, vemos Deus em coisas, né, que, sem dúvida alguma, né, Deus ali está. Né? Mas Deus está também no nosso dia a dia, né, na nossa mesa de trabalho, no nosso computador, no nosso... Né, certo? Então, né, ter essa clareza. Né? Refletir sobre a vontade de Deus para nós em cada situação, né? Estar naquilo que nós fazemos. Né? Aqui eu vou citar um outro pensamento de São José Maria, que diz assim: a cruz sobre o teu peito está bem, mas a cruz sobre os teus ombros, a cruz na tua carne, a cruz na tua inteligência. Assim viverás por Cristo, com Cristo e em Cristo. Só assim serás apóstolo. Quer dizer, é muito bom que a gente, né, não tem nada de ruim que a gente pendure um crucifixo, né? A cruz sobre o teu peito, tá, muito bem, né? Mas isso é uma cruz externa, né? Dizer, e na minha vida, né? E lá dentro, e na minha cabeça, e na minha inteligência, no meu pensamento, está ali a cruz de Cristo, quer dizer, eu sei me sacrificar para fazer aquilo que é correto, né? Eu sei me sacrificar para ser honesta quando está sendo todo mundo desonesto do meu lado, né? Eu sei, certo, me sacrificar para servir os outros quando cada um só está buscando para si. Né? Eu tenho aí essa visão de que aí também, né, está a cruz de Cristo, e é isso que dá sentido redentor, como eu dizia, sentido redentor para o meu trabalho. Né? Onde, né, a gente pode melhorar, né, aprofundar, estudar, adquirir cultura, né, ter a cultura própria da situação de cada um. Né? E, cada vez mais, né, isso é algo também que é fundamental, né, na nossa vida. Né? Porque, por um lado, né, é necessário, como eu dizia, essa dedicação, esse ser pessoas que trabalham e que trabalham bem. Né? Por outro lado, a gente não pode cair numa quase que idolatria do trabalho, que é o que a gente vê muito na sociedade de hoje. Né? Aquilo que se chama workaholic, né? Aquela pessoa que é, né, tão envolvida pelo trabalho e que muitas vezes se demanda isso, né? Se demanda isso das pessoas em detrimento da vida da família, né? Em detrimento de se dedicar, certo? Não, né? Não tem hora para chegar, não tem hora para sair, não tem final de semana, não tem, né? E a gente fica, não, peraí, né? Para onde que eu estou indo? Será que é isso, né, que eu quero para a minha vida? Será que é isso que Deus espera de mim? Né? Certamente Ele vai dizer que não, olha, não é por aí, né? Não é por aí. E às vezes a gente tem que bater o pé, né? Às vezes a gente tem que bater o pé para poder
conseguir, né, ir num determinado lugar, numa determinada situação, né? Eu vou me permitir contar uma experiência pessoal, até para não ficar tão teórica, né? Porque a gente fica aqui, fala e cita encíclica e tal, né? Então, tempos atrás, eu fui chamada para participar de uma atividade de formação de professores, como comentaram no início, é uma das coisas às quais eu estou me dedicando bastante, né? Então, e era um esquema de 3 ou 4 dias num centro de formação de professores, que era numa localidade lá no Paraná, não vou lembrar agora o nome do lugar, mas é um lugar que foi foi montado para a construção de uma hidrelétrica, e depois que a hidrelétrica foi construída, que aquilo foi desativado, o governo do estado do Paraná transformou aquilo num centro de formação de professores. Né? Então, a atividade toda ia se realizar lá no final de semana. Né? Então, me chamaram para ser uma das pessoas que estariam atuando lá na formação desses professores, etc. Né? A hora que eu olhei o cronograma, eu falei, tá tudo muito bonito, mas eu não vou conseguir a missa no domingo. Né? Então, né, sabendo o lugar onde era, sabendo como estava colocado o cronograma, eu cheguei para a pessoa que estava coordenando a coisa e falei, olha, é o seguinte, né, eu topo ir, né, mas da missa no domingo eu não abro mão. Né? Então, vai ter que organizar aqui de algum modo, né? Porque eu sabia que era um lugar afastado, como é que é, tem algum carro, tem alguma coisa que a gente possa ir. Chequei pela internet quando que ia ter, né, na cidade lá, que horário que tinha missa na cidade mais próxima, né? Então, e como era, que eventualmente poderia fazer para chegar lá, né? E como a pessoa queria que eu fosse, eu tinha posto isso como condição, né? Então ela falou assim, não, a gente dá um jeito, né? A gente dá um jeito, não se preocupe, vamos lá, a gente vê se tem algum carro, alguma coisa e tal, né? Bom, né, para encurtar a história, nós fomos, né? Aí quando foi, né, no sábado à noite, estava tendo um churrasco de confraternização lá do grupo, etc. Né? E aí a pessoa chegou para me falar e falou assim, olha, é o seguinte, a gente foi ver, de fato, a gente não tem, né, nenhum carro aqui que possa te levar, né, mas a gente conseguiu, então, tem uma pessoa que tem uma van, né, e aí ele ficou, né, de passar por aqui, tá certo? E ela estava conversando comigo, meio que em público, a gente começou, né, a falar um pouquinho alto, e aí uma pessoa que estava lá falou assim, como é que é? Vocês estão dizendo que tem uma van amanhã para ir para a missa? Né? Bom, para encurtar a história, a van foi cheia. Tá certo? Né? Então, né, naquele momento ali, né, ou seja, né, havia ali uma série de pessoas, né, que costumavam ir à missa aos domingos, mas que tinham aberto mão da sua missa para ir participar de uma formação. Tá certo? Né? Porque, sem querer me gabar por isso, porque eu sei que é pura graça de Deus, né? Eu não abri mão disso. Né? E na hora que, vamos lá, ó, vai aqui, um monte de gente mais estava interessada nesse programa, né? Tá certo? De perder a atividade de domingo de manhã, que ia ter lá, que era uma coisa também mais de confraternização, para ir à missa na cidade próxima. Né? Quer dizer, então, né, são essas pequenas coisas que não são tão pequenas, né, que a gente vê que muitas vezes fazem diferença. E a coisa mais interessante, naquela van também tinha gente que não costumava ir à missa aos domingos. Tá certo? A gente foi conversando com a mente, tinha gente que não ia, né? Mas na hora que viu o burburinho formar e tal, e o amigo que estava abrindo mão do que ia acontecer lá para ir à missa, poxa, né? Existe missa no domingo, né? Tá certo? Existe, vamos ver lá o que acontece, né? E aí, para essas pessoas, né, isso significou, né, uma coisa diferente, né? Muito bem. Então, essa ideia, né, de colocar, né, de trazer Cristo, né, para dentro daquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos trabalhando, né?
Cristo diz, né, em uma das suas parábolas, ele faz referência a essa luz que é colocada, né, no alto do alqueire, para que ilumine, né, e para que vejam o vosso Pai que está nos céus. Né? Quer dizer, nós no nosso trabalho muitas vezes somos colocados numa posição que as pessoas olham para nós. Né? E nós podemos, nessa situação, agir de uma forma vaidosa, né, agir querendo a gente se encarapitar e de alguma forma aparecer, ou nós podemos aproveitar essa situação para ser luz de Cristo, né? Para que olhem para Ele, né? Não para que vão reparar né, em nós. Certo? Então, aí ele se coloca, né? E sabendo que a verdade, né, a verdade de Cristo atrai por si, né? Quer dizer, se a gente apresenta, né, em alguma situação aquilo que tem, né, a verdade é algo que atrai, né? Então, falava para vocês, né? Quer dizer, o trabalho é meio e não fim, né? Então, é fundamental sem dúvida alguma, né? Mas não é a finalidade última da vida, né? E eu diria que o trabalho hoje, ele muitas vezes é colocado exatamente isso, quase que numa posição idolátrica, né? Então, eu lembro de ter ouvido um padre, né, há não muito tempo, descrever o templo moderno. Né? Então, o templo moderno, ele é todo de mármore, né? Ele é todo de mármore, ele é todo de pedra com grandes vidros, né? Com grandes vidros, e você vai entrando, tem aqueles corredores, né, largos, iluminados, em que as pessoas olham, e aí você vai andando e você chega no cofre. Tá certo? Né? Quer dizer, né, eu estou descrevendo um banco, né, tá ok? Né, dentro um pouco dessa imagem, né, que esse padre descrevia da idolatria moderna, né, que você tira, né, tudo que tem de solene das igrejas, né, não, tem que ser tudo muito simples, tem que ser tudo, né, como se isso fosse a mentalidade moderna, mas no banco ninguém poupa, né, para fazer uma estrutura atraente. Tá certo? Então, né, quer dizer, é a mentalidade que muitas vezes está por aí, né? E não, né? Deus nos chama exatamente para fazer esse contraste, né? Não temos que considerar a tarefa profissional como um objetivo em si mesma, né? Mas como um meio para alcançar aquele que é o fim último da existência humana, né? Que é a comunhão com Deus, né? E em Deus com os demais homens. Né? Então, a natureza do nosso trabalho se desvirtuaria, né? Ele perderia esse seu valor, né? Se fosse uma atividade fechada à transcendência. Né? Então, aí o homem se coloca no lugar de Deus. Né? E muitas vezes a gente vê isso até pelas atuais técnicas de que tanto se lança a mão. Né? Eu conversava isso aqui com o Santos, né? Conversando de toda a área farmacêutica, toda a problemática da bioética hoje em dia, por exemplo, né? Das pesquisas com o embrião humano, da reprodução assistida, da reprodução... Uma série de coisas em que o homem se torna produto, por um lado, e, por outro, se coloca no lugar de Deus, né? Querendo ele próprio fazer o homem. Né? Então, são situações, né, em que realmente a gente vê, né, que não é, né, não é por aí, quer dizer, né, o que Deus espera é exatamente isso, que colaboremos com Cristo na obra redentora. Né? Aqui eu cito uma outra frase de São José Maria, que diz assim: os filhos de Deus não vemos jamais em nosso trabalho profissional algo relacionado com o egoísmo, a vaidade ou a soberba. Vemos somente uma possibilidade de servir a todos os homens por amor a Deus. Que o nosso trabalho nasça do amor, manifeste o amor, ordene-se ao amor. Então, e também é muito interessante a gente reparar, né, que Cristo chamou os seus apóstolos no seu trabalho. Né? Ele chegou lá e subiu na barca de Pedro. Subiu na barca de Pedro. Pedro era pescador. Né? E aí ele faz com que esses apóstolos, que eram pescadores, fizessem uma pesca milagrosa. Né? Apareceu há poucos dias aí no Evangelho da Missa, né? A pesca milagrosa, e São Pedro, que naquela atitude que parece até incoerente, se lança nos pés de Jesus
ao mesmo tempo dizendo, afasta-te de mim, Senhor, né? Afasta-te de mim porque eu sou um homem pecador, né? Então, São Pedro provavelmente percebeu, né, que Cristo não só era alguém capaz de fazer grandes milagres, né, como tinha feito milagre pelas mãos dele, né? Então, que provavelmente ele estava sendo escolhido para alguma coisa, né? Ele falou, olha, Senhor, escolhe outro, porque eu aqui não, né? Eu sou um pecador, né? Eu não sou capaz, né? Tu faz aí o que você tem que fazer, mas não é comigo, né? E Jesus, não, é com você mesmo, né? É com você mesmo, tá certo? Por quê? Porque eu não estou te escolhendo por aquilo que você é, eu estou te escolhendo para aquilo que eu vou fazer você ser, né? E por isso até mudo o nome dele, né? Você não é mais Simão, você é Cefas, né? Você agora é Pedro, a pedra na que eu vou fundamentar a minha igreja, né? Então, porque não é, né, a pessoa ideal escolhida para uma determinada missão. É a missão que Deus dá e com isso ele muda a pessoa, né? Então a coisa vem pelo outro lado, né? Então, e Deus faz, né, essa pesca milagrosa pelas mãos de um pescador, né? Pelas mãos de um pescador que teve a humildade, né, de seguir o mestre que não entendia, achava ele nada de pesca, que era um carpinteiro. Né? Podia ter dito, não, peraí, de pesca sei eu, né? Tá certo? A gente tentou a noite inteira, né? Não aconteceu nada, não pescamos nada. Agora, de dia, você está me mandando pescar de dia? Não, você não entende nada disso, né? Mas não é isso que ele fala, é sobre a tua palavra eu vou lançar a rede, né? E aí ele faz a pesca. E aí o que Cristo diz para ele? Eu farei de ti pescador de homens. Né? Tá certo? Então, é muito interessante, né, reparar como, exatamente pelo caminho do trabalho de Pedro, né, Cristo abre para ele um novo horizonte. Né? Então, que isso também, né, acontece na nossa vida. Né? Agora, né, esse preparo, né, que nós temos que ter exatamente para ser, né, pescador de homens, passa, né, como comentava com vocês, pelo conhecimento, né, pelo conhecimento da própria profissão, né, por um aprofundar no estudo, por um conhecer todos os aspectos éticos e deontológicos que estão relacionados à nossa profissão, né, que sem dúvida alguma hoje em dia é um campo, né, e é muito interessante a gente ver, tem muita gente de boa vontade, né, que às vezes não tem fé, que às vezes não tem perspectiva, mas que quando você mostra, né, olha, isso aqui se vai por esse caminho, olha esse problema ético, aquele outro, e onde que essa coisa vai parar? As pessoas podem falar assim, não, peraí, a gente não quer entrar por aí, né? Mas talvez não estivesse percebendo, né? Esse campo da bioética, concretamente, né? Eu posso testemunhar para vocês quantas vezes isso acontece, né? Mais 3 pontinhos aqui de referência de São José Maria, um capítulo justamente de estudo, que ele diz assim, se tens de servir a Deus com a tua inteligência, para ti estudar é uma obrigação grave. Depois, frequentas os sacramentos, fazes oração, és casto e não estudas. Não me digas que és bom, és apenas bonzinho. Depois, dantes, como os conhecimentos humanos, a ciência, eram muito limitados, parecia bem possível que um só homem sábio pudesse fazer a defesa e a apologia da nossa santa fé. Hoje, com a extensão e a intensidade da ciência moderna, é preciso que os apologistas dividam entre si o trabalho, para defenderem cientificamente a Igreja em todos os campos. Tu não podes furtar-te a esta obrigação. Quer dizer, a Igreja precisa hoje de quem saiba defendê-la no campo da biologia, no campo do direito, no campo da sociologia, no campo da história, no campo... Quer dizer, tem para todo mundo, né? Certo? E é necessária essa especialização, né? Porque não adianta, né? Não adianta ir um padre lá, né, para falar, certo? As pessoas já viram, já nem ouvem, né? Agora, você chega e fala, não, né, eu sou especialista nessa área, eu entendo disso, né? E eu estou dizendo, né, que a coisa é desse jeito ou daquele outro, quer dizer, tem um influxo diferente, né? No documento de Aparecida, que também é uma das referências que foram colocadas aqui para essa palestra, né, no ponto 122, ele diz assim,
Bendizemos ao Pai pelo dom de seu Filho Jesus Cristo, rosto humano de Deus e rosto divino do homem. Na realidade, tão só o mistério do Verbo encarnado explica verdadeiramente o mistério do homem. Cristo, na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, manifesta plenamente o homem ao próprio homem e descobre sua altíssima vocação. Isso, na verdade, é quase que toda uma citação da Gaudium et Spes, que é um documento do Vaticano II. O Papa João Paulo II gostava muito desse parágrafo 22 da Gaudium et Spes, né? E citava de uma forma resumida: somente Cristo revela o homem ao próprio homem. Né? Quer dizer, é em Cristo que o homem se conhece a si mesmo. Né? Em Cristo que o homem se conhece a si mesmo. Né? Então, essa referência do homem, né? Ninguém tem como nós, né? Quem nós somos. Né? O homem se entende em Cristo, porque Cristo encarnou. Né? Quer dizer, Cristo é Deus encarnado, Deus feito homem. Né? E isso é uma referência muito interessante para a gente aprofundar. Né? Não dá muito tempo da gente aprofundar nisso aqui, né? Mas eu queria até fazer um desafio para vocês, já que hoje é para pensar, né, mais nas questões do ver e do julgar. Amanhã teremos tempo para agir, né? Mas a gente é desafiado para algumas reflexões, isso, mais teóricas, né? Mais teológicas até, eu diria. Né? E nós começamos aqui a nossa sessão essa tarde com uma música, né, que diz que nós somos estrangeiros aqui. E eu queria que a gente refletisse se isso é verdade. Se nós somos estrangeiros nesse mundo, né, e se nós somos estrangeiros, quem que é o dono? Porque o estrangeiro é aquele que vem de fora, não é? Né? Então, nós somos estrangeiros, quem que é o dono? Ou se, na verdade, nós não somos estrangeiros. Tá? Queria deixar essa reflexão para vocês aí, uma das reflexões a se fazerem, né, nesse tempo que, nos grupos de debate. Né? Amanhã a gente retoma essa questão. Né? E já estamos partindo para concluir, e eu queria concluir com mais uma citação, que é da Caritas in Veritate, né, a última encíclica do Papa Bento XVI. Né, é o ponto 9, né, da Caritas in Veritate. E ele diz assim: o amor na verdade, Caritas in Veritate, né, retoma o título da encíclica. O amor na verdade é um grande desafio para a Igreja num mundo em crescente e incisiva globalização. O risco do nosso tempo é que a real interdependência dos homens e dos povos não corresponda à interação ética das consciências e das inteligências, da qual possa resultar um desenvolvimento verdadeiramente humano. Né? Ou seja, o mundo está sendo globalizado, está tudo evoluindo muito rápido, mas a técnica evolui, e será que a ética e a consciência evoluem na mesma velocidade da técnica? Ou a técnica vai nos pegando, né, e atropelando a ética, né, para que haja esse desenvolvimento? Né? Será que isso é um desenvolvimento verdadeiramente humano? Um desenvolvimento que é feito à margem, né, de princípios éticos? Né? E aí o Papa nos diz: só através da caridade, iluminada pela luz da razão e da fé, é possível alcançar objetivos de desenvolvimento dotados de uma valência mais humana e humanizadora. A partilha dos bens e recursos, da qual deriva o autêntico desenvolvimento, não é assegurada pelo simples progresso técnico e por meras relações de conveniência, mas pelo potencial de amor que vence o mal com o bem e abre a reciprocidade das consciências e das liberdades. A Igreja não tem soluções técnicas para oferecer e não pretende, de modo algum, imiscuir-se na política dos Estados, mas tem uma missão ao serviço da verdade, para cumprir em todo tempo e contingência a favor de uma sociedade à medida do homem, da sua dignidade e da sua vocação. Sem verdade, cai-se numa visão empirista e cética da vida, incapaz de se elevar acima da ação, porque não está interessada em identificar os valores, às vezes nem sequer os significados, pelas quais julgá-la e orientá-la. A fidelidade ao homem exige a fidelidade à verdade, a única que é garantia de liberdade
e da possibilidade de um desenvolvimento humano integral. É por isso que a Igreja procura, anuncia incansavelmente e reconhece em todo lado onde a mesma se apresente. Para a Igreja, esta missão ao serviço da verdade é irrenunciável. Né? Então, temos um serviço à verdade a ser feito e a sociedade espera isso de nós. Né? A sua doutrina social é um momento singular deste anúncio. É serviço à verdade que liberta. Aberta à verdade, qualquer que seja o saber de onde provenha, a doutrina social da Igreja acolhe, compõe numa unidade os fragmentos em que frequentemente a encontra e serve-lhe de medianeira na vida sempre nova da sociedade, dos homens e dos povos. Né? Ou seja, o Papa, com essa encíclica, ele nos chama a sermos portadores da verdade em meio às pessoas e que isso leve a um desenvolvimento humano integral. Né? Ou seja, qual é a nossa contribuição para o desenvolvimento da sociedade? Né? Através do nosso trabalho e da nossa ação na sociedade. Eu acho que isso pode ser, né, como que um norteador para o debate que os grupos vão fazer, que depois a gente vai ver aqui, digamos assim, a forma concreta como se encaminha a isso. Né? Mas eu penso que, em princípio, pode estar essa visão. Né? Então, eu falava para vocês, né, que nós temos como essa referência, sem dúvida alguma, a Cristo, e a Cristo nos seus anos de trabalho, né, em que ele vivia em Nazaré com Nossa Senhora, com São José, com a Sagrada Família. Né? Quer dizer, a questão do trabalho e a questão da família são duas coisas que também estão muito interligadas. Né? Não dá tempo aqui da gente aprofundar nisso, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que pode ficar também, né, esse caminho, até para a gente pedir a intercessão, né, de Nossa Senhora, de São José, né, para que nos ajudem a aprofundar nessa temática. Muito obrigada. Obrigado, professora Lenise, pela brilhante palestra, certo? A gente vai agora, fazer um intervalo de 10 minutos, ok? E depois desses 10 minutos, vocês retornam para a gente poder aplicar a metodologia de trabalho, ok? Enquanto isso, a gente vai sair cantando que nós somos estrangeiros aqui, ok? Vamos lá, vocês podem partir para o intervalo agora. Eu tenho os meus pés no chão, mas sei que o meu coração está muito além do céu e do que se possa ver. Busco que no alto está, busco que não passará jamais. Minha vida está escondida em Jesus. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar. É de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar. É de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. Eu tenho os meus pés no chão, mas sei que o meu coração está muito além do céu e do que se possa ver. Busco que no alto está, busco que não passará jamais. Minha vida está escondida em Jesus. Sou estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar. É de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. Sou estrangeiro aqui, o céu